vamos ter uma grande novidade aí. Então, seguinte, ó, teve jogo treino, a bola rolou, a gente mostra, olha os gols aí, olha o Galo jogando. Na verdade, venceu o Ipatinga, né, por 2-0, jogo treino, e adivinha o autor de um dos gols. Ele mesmo, Vargas. Eu quero saber agora aqui, para os nossos comentaristas, vou saber dos nossos comentaristas, já que vocês pediram uma segunda chance pro Gilberto, né? Pediram uma segunda chance pro Gilberto, a pergunta é, vão pedir uma segunda chance pro Vargas também? Ou não vale pro Atlético, vale só para o Cruzeiro? Porque no Gilberto vocês pediram segunda chance, aliás, no Cruzeiro vocês pediram segunda chance para Deus e o mundo. Aí no Atlético não, no Atlético não, tem que dar linha, não pode ser e tal. Eu quero saber e vou abrir com quem é o pai da polêmica no programa. Alô, Elton Novaes, esta grande bandeira do Niterói HG, para o mundo. Golaço do Alisson, hein? querido. Ô Galo, segura o Alisson aí, tá? Presta atenção nesse moleque, porque a informação que eu recebi anteontem, hoje é segunda, anteontem, a informação que eu recebi que já tem clube de olho no moleque. Então segura, meu filho, segura, porque a turma tá que nem urubu na carniça, viu? Querendo levar mesmo. Elton Novaes. Alisson é bola. Pediu? Muita bola, Você muita pediu? bola. Não, Mas quer falar desvia o sobre assunto, Vargas? Não, beleza, Vargas. vamos lá. Eu só quero elogiar o Alisson, que é muita bola, joga muita bola. Agora vamos falar de Vargas. Você falou a respeito de dar mais uma chance ao Vargas. O Vargas, ele não teve só uma chance, ele teve uma, duas, três... Quantas você Mas imaginar... depois de vocês terem pedido a saída, Aí, irmão. não, eu continuo pedindo as... Pera aí, só um minutinho, só um minuto. Só um minuto. O Vargas, o que pode ser feito, se ele jogou bem esse jogo treino, que faça um DVD desse jogo treino com o gol dele e mande para outros clubes para ver se arruma um clube para ele. Por que você não falou isso do Porque Gilberto? aqui no Atlético, por tudo que ele já fez, por tudo que ele já apresentou, pelo pouco em várias oportunidades que ele apresentou e pela má vontade da última temporada, é mala e cuia para ele. Mala e cuia, como se diz lá no interior das Divinópolis. Ele teve muito e mais sobre o serviço prestado que o Gilberto, e sobre o Gilberto teve 9 meses de trabalho. O Vargas já está aqui há 3 temporadas. Então, eu continuo defendendo a saída tranquila para buscar um outro rumo, para que ele trabalhe tranquilamente em um outro clube. Aqui no Atlético, ele já exerceu a função dele, foi importante em determinado momento. Mas agora, 2024, nananina não. A imprensa marrom, ela cai em contradição. É impressionante, Dó. É impressionante. Não, para o Atlético tem que tirar o Vargas. Para o Cruzeiro, não, segunda. Inclusive eu assumo aqui, tá? Não, eu falei acho sobre que ele. eu acho Ele que o teve Cruzeiro... 3 oportunidades, pô. Vocês falaram que o Gilberto não teve nenhuma. Eu estou falando que o Vargas teve 3 ou 4. Ninguém falou que não teve O nenhuma. Elton falou e no fim das contas usou 2 pesos e 2 medidas. É isso. Por quê? Isso. Isso é o modus operandi da imprensa, Ah, não, amigo. O cara que tá há mais tempo, ganhou títulos, já jogou bem em várias oportunidades, esse não merece chance nenhuma. Mas o cara que não Chance arrumou nenhuma. nada... Corrige. Não, corrige. uma outra chance, ué. Uma terceira, uma quarta, beleza. Então Não. fala desse jeito. Terceira, quarta, não. O Vargas É, pode ser o cara inconstante, tá mas querendo não te é pau- um, o cara mas é tá um querendo jogador te pautar, ruim. irmão. É um jogador ruim agora? Ruim de bola? Não, então, por isso que faz o DVD desse treino contra o Ipatinga, manda, por exemplo, pro Vasco. Ô, Alexandre Matos, tá precisando aí de um atacante? Vargas está à disposição. Fez gol no Ipatinga. Pessoas ainda usam DVD hoje em dia? No Acho caso que vai mandar o eu- DVD, ele não vai ter nem o aparelho. Meu pra pai usa rodar. também. Não, eu quero ouvir vocês. Ó, porque eu vocês, acho- na época do Gilberto, vocês ficaram tudo, né, todos vocês Todos ficaram não. malucos. Não, tô Todos é falando dos muita dois gente. aqui, Ah, tá. que estavam no programa aqui, e que quando a gente, eu pedi, eu confesso, eu pedi. Você pediu o quê? Mais uma chance pro Gilberto. Gilberto, tal. ok. Pro Gilberto. Eu Não, também pera pedi. aí que nós vamos chegar no Vargas, calma. Então eu pedi, eu assumo. O problema é quem não assume, agora quer mudar de opinião. Não, eu inclusive falei que o Gilberto era tchau e benção pra ele. E acho que o Vargas também já tá no momento do Atlético buscar um outro clube pra ele. Ah, então você Mas quer eu só dar um sou abraço no coerente. HG, levanta e abraça, sabe? Eu saudade sou dele? coerente. Levanta Da e mesma abraça. forma que o Gilberto não merecia uma chance, o Vargas também não tá merecendo. a gente Não, mas tem a uma- crítica dele foi a você. Não, ué. então, não. Seu posicionamento. Eu não entendi essa. Ele simplesmente ele concordou com o que eu falei, mas ele só quis falar pra te dar um abraço. Você Dá um falou abraço. do Gilberto, irmão. Não, ele Dá um abraço nele, o pô. Everton tá mostrando os 2 pesos e 2 medidas. É Pra isso. 2 atletas diferentes que também
também que ambos não precisavam de chance, Porque não quem merecem pediu, essa chance quem toda. pediu uma segunda chance pro Gilberto, como eu pedi, tem que chegar aqui hoje e falar assim, olha, é um ativo do clube, tá sendo uma injeção no Atlético. De injeção verdade, ninguém o gosta, né, embasamento, irmão? o embasamento é o jogo contra o Ipatinga? Não, peraí. Mas eu não tive embasamento. Não, mas eu não tive embasamento nenhum pra pedir a permanência do Gilberto, não. É uma simples questão de um jogador, que até nem tá no Cruzeiro mais, né, Valor? Já tá no Juventude. Tal, Juventude e Serra tal. Gaúcha abraçou Gilberto. É que tem aquele repórter lá do Paraná que fala, o Paraná te abraça, né? Caxias te abraça, né? Então é o seguinte, mas eu queria que você falasse, que você que é o nosso ombudsman do programa, analisasse ali os dois pesos e as duas medidas do Harry Potter, Tupiniquim. Boa tarde para você, amigo. Ótimo ter você de volta aqui no programa. Boa tarde para os amigos, a quem nos assiste. Eu acho só assim, discordando do Elton, com todo o respeito que é peculiar. Pode ser sem respeito não, mesmo. com todo respeito, eu acho que é uma questão, quando ele fala do tempo do Gilberto e do tempo do Vargas, existe carro velho e que pode ser do ano de 2023 por conta do estádio uso, e tem carro antigo que foi fabricado em 1970 e está novo. Isso. Então, eu não sou de acho... 74, por exemplo. Exatamente, eu de 81 estou 0 quilômetro quase. Assim, eu não acho que o tempo seja... O Atlético, para mim, errou com relação ao Vargas na última renovação que teve. E eu não acho que isso é exemplo para você seguir errando. Não teria por que o Cruzeiro conseguir errando na questão do Gilberto. Eu entendo que jogou um ano, não tem comparativo número de jogos, mas o Gilberto teve sim todas as oportunidades no Cruzeiro, de menos com a última fase de técnicos que passou, que foi aquela dupla Seabra e Paulo Autuori, mas do Pesolano, Pepa, Zé Ricardo, todos deram a oportunidade para o Gilberto e não aconteceu. Você não precisa de estender o erro no seu time com os jogadores para que eles continuem eternamente tendo uma chance. Então, eu sou dessa opinião com relação ao Gilberto e com relação ao Vargas. Na sua renovação, eu já havia dito que o Atlético, na minha opinião, não tinha acertado. Eu queria Dito saber, isso, pois não, Everton, pois não. que fique bem claro também é o seguinte, que o Atlético use o Vargas na medida do possível no Campeonato Mineiro, ele está no elenco, não pode ser também desperdiçado completamente, mas que use o Campeonato Mineiro para ser uma vitrine para que ele jogue, mostre de repente alguma coisa e fique mais fácil de negociar, porque também encostar o cara não vai resolver nada. Não resolve, é prejuízo também, né, cara? Agora tem o seguinte, viu? Não vão fazer o mínimo esforço, tá, lá no Atlético, para segurar ou para dificultar a saída, não. Se aparecer alguém querendo pagar o quê? O salário dele é altíssimo, hein? Vai ser difícil. É quase um. Eu acho que vai ser Eu acho que é difícil 900, para clubes Mas aí brasileiros, não? racha com alguém esse ano que falta se aí, bem- faz qualquer então, coisa. se né? bem que o Flamengo tá pagando 2,5 por mês ao Bruno Henrique, né? 2,5 por mês ao Bruno Henrique. Quer dizer, então você pagar menos de 1 pro Vargas aí, então acaba estando na média, né? Lamentavelmente é isso que acontece. Pois não, que eu tô precisando ouvir o amigo aqui, mas antes Eu quero queria te ouvir. eu quero que você escute, porque É que o cara ganha pra ficar Exato, calado, né? mas é porque o comparativo aí, de novo, você usar Bruno Henrique numa frase sempre me preocupa. Pode ir. E só porque eu falei do Arthur Sempre me Gomes. preocupa. Só porque Sempre eu falei me do Arthur preocupa. Gomes aquela vez. É, né, que ele não esquece as coisas. Não. Sempre Memória, me preocupa. memória de um elefante. Você ganha pra ficar calado, meu filho? Aqui. Seria maravilhoso. Mas você não analisa que a imprensa marrom pediu... Ai, dá uma chance pro Gilberto e agora não vai. Não, tem que tirar, tem que ir embora. Mas fala aí pra nós. O mais por favor. curioso, inclusive, boa tarde a todo mundo, boa tarde a vocês, bom retorno de férias. Thank you, Zé. Inclusive, o recorte do ano passado dos dois é muito similar, né? Eles jogaram praticamente a mesma coisa. Vargas jogou, acho que 30 partidas, 31. Gilberto jogou 32 partidas. Então, essa questão da chance, isso aí tem que ser inquestionável. Chance, ambos tiveram de mostrar alguma coisa e ambos não mostraram. Sabe uma coisa legal de Vargas e Gilberto? Seria uma ótima dupla de ataque pro Juventude. O Gilberto já tá, o Vargas pode ir. Mas o problema que pega lá, eu acho que é o salário dele, né? Mas seria pra um clube que quer o Atlético permanecer na Série A... Eu digo mais, o Grêmio está louco atrás de um centroavante. Serra Gaúcha ia ficar pequena, hein? Não ia? Vargas e Gilberto Ah, seria é? uma bela mesmo, dupla de Alô? ataque. Não, dizem, né? Agora, a gente tem que... Agora, existe um problema que vocês colocaram aí dessa questão do Vargas, de uma possível permanência, que eu volto lá no seu primeiro ponto, quando você abriu o programa e elogiou o Alisson. E elogiou, enfim, a base do espaço, Atlético. Cara, ele tira espaço de jovens da base. E, querendo ou não, o trabalho de base do Atlético hoje merece críticas porque é ruim.
Não é ruim porque não revela, é ruim porque não dá oportunidade para que se revele. É muito ruim. A gente vê acontecendo isso, e principalmente a gente que tem essas notícias de bastidores, que acompanha o que acontece no mundo da bola ali por trás. Cara, a dificuldade que o Atlético tem em renovar, em conseguir segurar os seus talentos, um menino explode na base, a dificuldade que é para conseguir convencer e fazer um projeto para esse menino ficar. E aí, cara, se você pega tudo que tá acontecendo ao longo das temporadas, das últimas 3, 4 temporadas do Atlético, e você vai ver que o Atlético não consegue dar destaque para um jogador da base, para ele se firmar no time titular, ou para ele ser uma venda milionária. E aí, gente, venda milionária é nível Flamengo e Palmeiras. Nível Flamengo e Palmeiras. Quando um time ele tá em ascensão, e hoje o Atlético é um dos times em ascensão do campeonato, ele tem que vender em outra prateleira. Ele tem que vender na prateleira de 40 milhões, 60 milhões, 80 milhões. Não é 10 milhões e ficar com 10%, não é 15 milhões e ficar com metas a serem batidas. Não, porque se o jogador ganhar melhor do mundo... Mas esse é o problema, nem no 15 chegou até agora. Esse é o ponto. Então, assim, o Atlético ele precisa de resolver essa situação com a base. E só resolve isso tendo espaço. E para ter espaço você tem que liberar. Você citou esse. Vamos dar um exemplo aqui que tá de momento. O Isaac, que foi destaque da base o ano passado jogando a Copinha, teve algumas oportunidades com o Cudê, poucas oportunidades com o Cudê, tá com imbróglio para renovação, pode ir para o Curitiba ou para o Fortaleza. Bom, eu vou falar uma coisa que não vai agradar muita gente, mas eu acho que isso é fruto exatamente da política dos homens que comandam o Atlético nos últimos anos. Que sim, conquistaram títulos, resultados expressivos, mas se voltaram apenas para o time principal, deixando um pouco de lado não, sem ter planos, por exemplo, o Atlético montou times ultra competitivos, ainda hoje compete em nível de condição de ser campeão brasileiro, como a gente viu na última temporada, da Copa do Brasil ou da Libertadores, mas escanteou duas questões que eu acho que são fundamentais para o futuro saudável de um clube. A questão com relação ao plano de dívidas e ao investimento na categoria de base. Eu acho que muito mais que espaço não fez parte do planejamento principal dos homens que comandam o Atlético. Andrezão, põe na tela para mim a escalação do Atlético aqui nos dois tempos, que são escalações distintas. Eu acho que tem a ver com o assunto aqui, porque essa aqui foi a que começou. Everson, Saravia, Lemos, Gemerson e Arana, Edenilson, Otávio, Igor Gomes, Paulinho, Hulk e Pavon. Essa foi a que começou. Aí virou pro segundo tempo, e aí já meteu o Matheus Mendes com Mariano, Fux, o Rabelo e o Rubens, Zarate, Batalha, Patrick, Pedrinho, Vargas e Kardec. Então, quer dizer... Ainda assim teve oportunidade para dois jogadores da base. Porque ainda teve a virada de um terceiro tempo, que aí sim apareceram as peças. Terceira formação, com alguns jogadores que ainda estavam nesse time 2. E aí foi a hora que o Alisson faz aquele segundo gol. O jogo virou, o primeiro tempo, 0-0. O segundo tempo vem o Vargas e faz esse gol que acabamos de mostrar. E num terceiro tempo, que é o terceiro tempo de 30 minutos, que vem o lance do Alisson. E aí eu questiono vocês. A gente bateu ano passado, a gente discutiu muito a questão da renovação ou não do Mariano, da renovação ou não do Mariano. Se tivesse um lateral direito em formação na base, já nesse processo de transição, ele poderia ser o reserva imediato do Sarabia, que é um bom lateral para nível brasileiro. Sim. Ele é um bom lateral a nível brasileiro, então ele vai fazer essa temporada, ele é o titular, ele sabe que ele é o titular, e numa eventual necessidade de suspensão ou lesão, você já tem um jogador que já está no processo de transição, que pode assumir, que pode agregar no time, tanto tecnicamente quanto futuramente em receita, em venda. Mas você sabe que tem uma coisa que eu fico pensando que vocês já repararam que todo início de temporada a gente vem com esse assunto aqui? Sempre. Todo início de temporada a gente vem falar de base, de usar a base no Campeonato Mineiro, de usar principalmente para revelar nos estaduais. Todo ano é a mesma coisa e não muda. A gente fala e não muda. Aí vira o ano e revela pouco, etc e tal. No Palmeiras, e é bom você pegar como referência, o Abel não gosta de medalhão. Ele quer jogador com tesão no jogo. Isso. E é o que eu acho do Saravia, tá? O Saravia é subestimado, meio doidão e tal, mas o Saravia tem um tesão no jogo, que é um negócio impressionante. É o que o Tele falava, ele não desliga do jogo, cara. E pra mim, o Saravia representa o tesão no jogo que o Palmeiras tem. O Palmeiras não desiste do jogo, cara. 90, 100 minutos de jogo, os caras estão se matando em campo. É o Saravia. Sim. Mas o que eu tô querendo dizer? Não tem nada a ver com isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente discute todo início de temporada isso aí. Cara, mas não vira. Não vira. Ó, o Fernando aí na temporada passada no Cruzeiro, cara. Fernando fazendo gol, os caras, revela outros, mas ele não. Aí no Atlético,
A gente vê agora o Savinho brilhando no exterior, prestes a assinar um contrato milionário. O Atlético ainda pega uma beirada, mas uma beirada só. O Alisson, por exemplo, tá aí. O Isaac que você citou. É o Cadu que joga, que a Cadu, temporada toda cara, ele ficou no banco. Quando é que Gente, a gente o vai próprio- ver? o próprio Mas Rubens. Dolo, o problema tá O próprio no treinador Rubens. que não gosta, na política do clube, ou na direção próprio de futebol. Rubens, velho. Que é o Rubens? O Rubens Que é não é conivente. lateral, é meia, não tem uma proposição de jogo pra ele ali. Agora meia, né? Meu, e aí e tal. Caminhando renovação e tal. É, que o mas Atlético isso tem que ser acerta definido, tem que dar ao jogador a posição que ele vai render melhor, tem que trabalhar pra evolução dele. Não é tipo, nós temos um cara que faz bem a meia, mas também que cai pra lateral esquerda, deixa ele aí. Eu não tô aqui, na verdade, procurando bode expiatório, não. Mas a culpa, na prática, é de quem, Dó? Não, isso vem de cima para baixo, né? O Valu levantou e você cortou. A direção do clube precisa ter como filosofia dentro do clube o desenvolvimento de Mas atletas. nas entrevistas pra eles falam que utilização tem. Mas não tem. não Mas tem. a gente não vê acontecer. Como que tem? A gente não Aliás, vê. a título de informação, o Caio Ribas, que foi um dos melhorzinhos do Atlético na Copa São Paulo, tá treinando com o profissional também. Vamos ver se vai ter alguma oportunidade em algum Me falaram momento. que é bola demais. E também joga bem, é um bom jogador. Você falou do Zé, perfil do Abel. Qual que é o perfil do Luiz Felipe Scolari? De jogadores que ele gosta de trabalhar. E não só o Eu treinador. acho que segue muito na cartilha do clube mesmo. Sabe Sim, por quê? sim. Que aí a gente fica daqui cobrando que valorizem a base, mas por outro lado, a gente cobra resultado. Mas, ô Everton, você mesmo pontuou bem. Você falou do Palmeiras. O Palmeiras tem um detalhe que mata essa charada. O Palmeiras investe cerca de 50 milhões por ano na É o base. maior investimento do É o Brasil. maior investimento em base do Brasil. Você não compara com os outros clubes. Não é à trabalho toa. de As coisas não captação. acontecem por acaso. Você tem que investir, você tem que dar oportunidade, mas você tem que investir na formação. Não adianta só também pedir pro treinador usar, pedir pro diretor de futebol negociar o contrato com o garoto. Tem que vir lá de trás, já tem que ter um investimento grande, tem que ter grana colocada ali para esse menino aparecer bem e depois ser aproveitado do profissional. Se não for É filosofia uma linha do de clube... produção. Exatamente. Sem ninguém quebrar. Desde a base até o diretor de futebol do elenco principal, passando pelo técnico, sem que ninguém quebre esse ciclo. E por isso que- como orientação Nossa, que mas venha o da Palmeiras direção do revela, né? Claro, o Palmeiras investe, trabalha para fazer isso, entende que o clube precisa, vai ser sustentável a médio e longo prazo, exatamente investindo na E categoria não, de cede, base. e não cede às pressões. Você pode falar de repente 50 O milhões é Hendrick muito tem dinheiro. que jogar? Não. É muito dinheiro para investir na base, não temos esse dinheiro. Olha a venda de um Hendrick. Não, do Kevin agora. O Do Kevin, Kevin. o Kevin jogou 11 partidas pelo profissional e marcou um gol. Ele foi vendido por 12 milhões. As vendas da base do 12 Palmeiras vão milhões de euros. sustentar a 12 milhões base de e o euros. profissional. Mas sabe o problema, Elton? Todo mundo, assim, quer vender por 10, por 15 milhões de euros, mas ninguém quer passar pelo processo de ir lá no Exato. fundo do mar, Ô, pegar Valu. a pérola, trabalhar Ô, Valu, até ela ficar aí agora bruta. eu te pergunto, é uma pergunta para todos nós e para quem tá em casa também. Qual o melhor processo? Quando você tem um time consistente, um time de elenco forte ou quando tá caindo pelas tabelas? Porque hoje o Atlético não utiliza em momento nenhum. Se a gente voltar 10 anos na história do Atlético, você não vai pegar nenhum momento que o Atlético pegou e soube utilizar a base para crescer. Que você volta 10, você já não, aí você vai falar assim, Talvez o Bernard seja o último. Não, o Bernard é 12. Ele sai em 12, Não, eu tô sim, voltando mas 10. De multiplicar Aí o você talento. pega mais ou menos o Gemerson. Mas aí acabou. Aí agora eu peço pra vocês, brincando, pegar e levantar isso como lista de Flamengo, Santos, Palmeiras e entre outros. Você vai ter assim, uma reca, uma Não, e quantidade o exemplo enorme. do opinião Bernard polêmica também, sobre isso. o exemplo do Bernard, ele hora nenhuma é tratado como uma super joia do Atlético. Não tinha essa expectativa dele virar a maior venda da história do clube tão assim, não. Ele chega a ser emprestado pro Guarani. Não, ele pro Democrata de Sete Lagoas. Lateral, ele né? volta, é usado como lateral pelo Dorival. Então, assim, até a utilização do Bernard, que foi o jovem que o Atlético vendeu pelo maior valor, ainda foi toda em linhas Teve o tortas que Bremer aconteceu, também, ó. né? Lembrei aqui, mas o Bremer não é cria mas o do Bremer não é Atlético, do ele é cria do Atlético, São isso é Paulo. captação, Cria do São Paulo. Eu só acho que o Santos é por uma questão de necessidade, não é questão fomentada feito o Palmeiras e o Flamengo se Fluminense tornaram. também é muito assim. De né? necessidade. O Corinthians, o ano passado. próprio Vasco. Isso desde Então, mas 2002. onde que o O Atlético Santos com o encaixa? Leão, Eu campeão. tenho uma O opinião Santos campeão de do que não Leão importa, é tá? dessa forma. Não importa a fase do clube. Pra mim, o clube tá bem. Então é porque isso que eu o clube tô te tá bem, falando, é. ajuda. Não, o clube tá mal, ajuda. Pra mim o cara, se ele fez um processo Popó. transicional que realmente
significa um crescimento de maturidade, de cabeça. foi isso que o cara, ele entra, ele joga bola e ele vai destacar. Você O quer um Atlético exemplo não disso? faz nenhuma. O Japa terminou a temporada titular no Cruzeiro, com o Cruzeiro brigando pra não cair. Pois é. Ele tem 18 anos. Pois é, e aí, sabe o que me chama a Pode atenção? ser, só Nós pode vamos- entrar quando o time tá bem. Nós Não, vamos- não, não, mas mas não pô, tá pronto. Mas Pô, aí, você não foi treinador contra quer nada segurar do que eu emprego. falei. Não, contra não, tô falando que é polêmico em geral, porque a galera acha que, tipo assim, uma opinião que é meio que difundida por todo mundo não, o time tem que estar bem pra não queimar o garoto. Cara, Não, se a não tem transição essa. for boa, o cara entra num time Também acho. ruim. Não tem, eu faz concordo. acontecer. Tô com você. E por isso que tem que usar no Campeonato Mineiro. Tem que usar quando tiver que usar. E o Atlético já teve diversas janelas pra usar e não usou. Não seja usou. com um Porque time não bom, adianta. com um time ruim. Não adianta você ter, Porque por não faz exemplo, o processo direito. você tem um treinador de ponta, tá? O Atlético tem um Filipão, por exemplo, e outrora outros treinadores. Você tem um treinador pica mesmo. Tá, um treinador que pega um time com essa formação aqui, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, e faz jogar, tem treinador que nem isso consegue, né? Mas o Filipão conseguiu. Ele fez um retorno espetacular. Agora, esse treinador chamado Luiz Felipe Scolari, com a rodagem que ele tem, com a experiência que ele tem por obrigação, de bancar esses meninos, cara. Bancar, não Mas não é ceder a perfil, pressão. né? E E na hora que for auxiliar. pra coletiva e for cobrado, ele fazer o que ele faz em situações normais. Fala, não, eu que mando aqui, eu vou bancar e ponto Exatamente. final. Porque se eles dizem, e eles em geral, dizem que há um processo instalado e que esse processo, não, porque agora a política do clube, tô falando em geral, tá, gente? Não é só do Atlético, não. A política do clube vai ser assim, então tem que bancar. Então tem que bancar e esperar só momento bom pra lançar. E se esse momento bom não acontecer, você não lança ninguém, Mas cara. sabe o que é mais fácil, o Everton? Assistir a campanha dos meninos na Copinha, que não foram bem, descer e o cacete falarem pra acabar assim, com o trabalho é tudo atenção para as pessoas que estão pedindo a base, acho melhor parar, por conta que está aí, de uma base que não tem investimento sequer, assim, minimamente comparável com o elenco principal nos últimos anos. É mais fácil fazer O isso. Cruzeiro campeão da Copinha em 2003, quem virou daquele elenco? 2007. Campeão? Desculpa, 2007, quem virou daquele Rafael, campeão? goleiro de São Vários. Paulo. O O Guilherme, Guilherme, jogou na Rafael, depois. só, hein? O Maicon? O Maicon. Zagueiro. o Maicon, zagueiro. Maicon gosta de zaga. Passou aqui, tá no Ah, Vasco. verdade, ele era zagueiro. O Jonathan também pode falar que Pode fez que ele foi pra sucesso. Europa, Ele foi pra Europa, carreira jogou na no Europa, Corinthians. Foram 4 jogadores. Na verdade, daquele time ali, muitos jogadores tiveram longevidade no futebol, não em grandes prateleiras, mas eu acho que a maior decepção naquela copinha foi o Anderson, né? Aquele lateral Anderson, esquerdo. lateral Não, esquerdo. e o Luiz Fernando. Destruiu, Carazinho, Luiz Fernando, muito bem, Carazinho, né? Luiz Fernando, Carazinho. Luiz Fernando Carazinho. jogava bola demais naquela Jogava. oportunidade, todo mundo fala, pô, isso aí vai O virar. e tal. resultado na base costuma não significar muita coisa. Não, mas o que eu tô inclusive. dizendo é o seguinte, se você pegar dos times campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os que revelaram mais nem foram os campeões. Não, né? Você fizer um recorte de 10 anos, tem clube que revela muito sem ter sido campeão. Agora, mudou com Fluminense valor, faz isso. mais por necessidade do que por planejamento. O bicho pega, você não tem dinheiro para ir ao mercado, você coloca para jogar. E o que aí fica na explode, nossa cara. cabeça é o que deu certo, né? Porque tem exatamente. muitos que dão errado. Exatamente. O próprio Santos é um exemplo de muitos que dão errado. O O Elton, Santos que é falou uma menina o outra. Elton falou do Isaac aí, o Atlético precisa ter cuidado. Porque aí você diz assim, não, mas o risco é muito grande, mas o risco é inerente ao processo. O que é mais... Vamos lá, Atlético, vamos lá. O que é menos arriscado? Você apostar no Isaac, dar a ele um contrato, e aí o Filipão botar pra jogar porque o menino tem talento, ou continuar insistindo num salário de quase 1 milhão do Vargas, por exemplo? Isso. Né? Não só esse, né, Everton? Tem vários momentos da temporada que a gente vê os clubes, não só Atlético, mas é recorrente no futebol brasileiro. Chega na janela do meio do ano, contrata 3, 4 caras que são para compor elenco. Aí paga ali salários de 200, 300, 400 mil para esses jogadores, para eles ficarem no banco 6 meses, jogar pouquíssimo, não agregar quase nada tecnicamente, e aí depois vai embora do clube. Não deixou nada pro clube. E aí os meninos da base, que às vezes podem compor um elenco, podem participar, não jogam. Valer tanto dinheiro. O Grêmio tem uma joia lá, que a torcida do Grêmio, boa parte dela, tá metendo cacete, que é o Natan Fernandes, que é um moleque bom de bola pra cacete, mas a torcida tá... não vale nada, tem que trazer. Porque todo mundo agora quer o nível Soares, né? Tiveram o Soares, agora todo mundo acha que vai ter um Soares todo ano lá. Então, a questão é essa, cara. Esse negócio da base, todo ano é isso aí. A gente discute, levanta, e a gente não chega a lugar nenhum e os clubes não mudam o seu processo. A política continua a mesma e tal. E nós vamos continuar falando disso daqui a pouco, porque, por exemplo, quando você tem um treinador que faz um trabalho excepcional na base, você perde esse treinador. Simplesmente você equiparou os valores oferecidos por quem veio e apresentou a proposta.
Mas você ofereceu mais do que só o salário? Vamos falar disso daqui a pouco, porque o assunto não para e eu já quero